Você que parou neste vídeo, isso é para você. A maior batalha que você enfrenta hoje não é contra as circunstâncias externas, mas contra os pensamentos que dominam sua mente. O que está acontecendo dentro de você pode ser a verdadeira razão de tudo que está travado na sua vida. Quantas vezes você se sentiu paralisado antes mesmo de tentar? Quantas decisões você deixou de tomar porque sua mente disse: você não vai conseguir? O problema não está lá fora. Está no que você acredita aqui dentro. A verdade é simples, mas poderosa. Os pensamentos que você alimenta diariamente estão moldando o seu destino. Se você pensa como um derrotado, você vive como um derrotado. Se você pensa como alguém que não merece, sua vida será marcada por rejeição. Mas se você começa a pensar com fé, com esperança, com a certeza de que Deus está no controle, tudo começa a mudar. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que o que você acredita, em seu íntimo, está determinando quem você está se tornando. Você não foi criado para viver aprisionado a pensamentos de medo, dúvida e insegurança. Esses pensamentos não vêm de Deus. A palavra é clara em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Se hoje você está sendo dominado por pensamentos de fracasso e desânimo, saiba que há uma saída. Deus quer renovar a sua mente. Ele quer colocar em você pensamentos de força, de coragem, de vitória. Talvez você tenha passado a vida ouvindo que não era capaz. Talvez tenham plantado em você mentiras que viraram raízes, mas hoje Deus quer te libertar disso. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação começa na mente. E quando sua mente é renovada, sua vida é transformada por completo. Você não precisa mais aceitar as mentiras do inimigo. Você pode decidir a partir de agora viver conforme os pensamentos de Deus, e não mais segundo as mentiras que te paralisaram por tanto tempo. A pergunta é: você está pronto para mudar? Está disposto a permitir que Deus renove sua mente e transforme sua vida? Se sim, essa jornada começa agora. Mas antes, eu quero te convidar a fazer parte dessa missão. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa renovar a mente e viver uma vida de vitória. Seu engajamento pode transformar outras vidas, assim como essa palavra está começando a transformar a sua. Agora, respire fundo, abra sua mente e prepare seu coração, porque o que Deus vai te revelar a partir de agora pode mudar tudo. A batalha na mente. Como os pensamentos moldam sua vida. A maior guerra que você enfrenta hoje não acontece ao seu redor, mas dentro da sua mente. Talvez você ache que são as circunstâncias, as dificuldades ou até as pessoas ao seu redor que estão te impedindo de avançar. Mas, na maioria das vezes, o que realmente te paralisa são os pensamentos que você alimenta. Quantas oportunidades você já deixou passar por medo? Quantos sonhos foram engavetados porque sua mente te convenceu de que era impossível? Quantas vezes você já se viu derrotado antes mesmo de tentar? Tudo começa na mente. A maneira como você pensa sobre si mesmo, sobre os desafios da vida e sobre o próprio Deus, define diretamente o que você vive. Se sua mente está cheia de medo, dúvida e insegurança, é natural que você não encontre forças para avançar. Mas se ela está alinhada com a palavra de Deus, cheia de fé, esperança e coragem, então nenhum obstáculo será capaz de te parar. A Bíblia revela esse princípio em Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, a maneira como você se enxerga molda a sua identidade. Se você acredita que não é capaz, sua mente vai buscar evidências para confirmar isso. Se você pensa que não há solução, dificilmente conseguirá enxergar um caminho. Seus pensamentos são como o volante da sua vida. Eles te direcionam, te conduzem. Eles podem te levar mais perto de Deus ou mais distante dele. O poder da interpretação. A mente transforma a realidade. Já percebeu como duas pessoas podem viver a mesma situação e reagirem de formas completamente diferentes? Uma vê o problema como uma oportunidade. A outra enxerga o mesmo problema como o fim da linha. O que muda?
A mente. Não são os desafios que nos destroem, mas a forma como os interpretamos. Veja o que aconteceu em Números 13, quando Moisés enviou 12 espias para observar a terra prometida. 10 voltaram dizendo: lá tem gigantes, somos como gafanhotos diante deles. Já Josué e Calebe disseram: se Deus prometeu, a terra já é nossa. Todos viram a mesma terra, os mesmos inimigos, os mesmos obstáculos. Mas 10 enxergaram derrota, enquanto 2 enxergaram a oportunidade da vitória. A diferença estava na forma de pensar. Se sua mente está programada para ver apenas os problemas, tudo parecerá impossível. Mas se ela for renovada pela fé, nenhuma barreira será intransponível. De onde vêm os pensamentos que te limitam? A maioria das mentiras que acreditamos sobre nós mesmos não nasceram em nós. Foram plantadas com o tempo. Palavras duras na infância, críticas constantes, comparações injustas, fracassos mal resolvidos. Essas experiências se acumulam e moldam nossas crenças. E sem perceber, começamos a viver presos a mentiras que foram repetidas tantas vezes que passaram a parecer verdade. Mas a boa notícia é que Deus pode renovar a sua mente. Decida qual voz você vai ouvir. Romanos 12:2 declara: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que seus pensamentos podem ser transformados. Você não precisa mais ser dominado pelo medo. Você não precisa mais viver paralisado pela dúvida. Você não precisa mais aceitar a insegurança como parte da sua identidade. A questão é: o que você tem permitido crescer dentro da sua mente? Porque o que cresce aí dentro vai se manifestar na sua vida. Se você deseja viver o que Deus tem para você, precisa começar a pensar como Deus pensa. E é isso que vamos aprender nos próximos tópicos. De onde vêm os pensamentos que nos limitam? Você já parou para pensar por que certos pensamentos negativos insistem em voltar? Por quê, mesmo depois de orar, estudar a palavra e buscar forças em Deus, a insegurança, o medo e a dúvida continuam rondando sua mente? A verdade é que esses pensamentos não surgem do nada. Eles foram construídos ao longo da sua história. Desde a infância, nossa mente é moldada pelas palavras que ouvimos, pelas experiências que vivemos e pelas comparações que enfrentamos. Cada pensamento destrutivo que você carrega tem uma raiz. E enquanto você não identificar de onde vem essa raiz, continuará vivendo preso aos mesmos padrões de sempre. Talvez, quando você era criança, ouviu frases como: você não vai conseguir. Você não serve para isso. Você é um problema. Ou talvez foi comparado o tempo todo. Seu irmão é mais inteligente. Fulano faz melhor que você. Você nunca vai ser igual àquela pessoa. Essas palavras não só feriram, como se tornaram crenças. E o que acontece quando você acredita nelas? Você passa a agir como se fossem verdades absolutas. Se você acredita que é incapaz, sua mente vai sabotar cada tentativa. Se acredita que sempre fracassa, qualquer dificuldade será um sinal para desistir. Se acredita que não é amado, criará barreiras para não se aproximar de ninguém. E tudo isso acontece dentro da mente. A mente funciona como um espelho do que você alimenta. Se você ouve palavras de medo, sua vida será cheia de insegurança. Se você ouve críticas constantes, sua autoestima será abalada. Se você vive se comparando, nunca se sentirá suficiente. Crenças, formadas por experiências dolorosas. Nem sempre foram só palavras. Às vezes, foram experiências traumáticas que moldaram seus pensamentos. Alguém te traiu, e agora você tem medo de confiar. Você tentou um projeto e falhou, e agora não acredita mais em novos começos. Você foi rejeitado, e agora acredita que não é digno de amor. Essas cicatrizes se tornam lentes pelas quais você enxerga o mundo. Tudo é filtrado pelas dores do passado. Mas a pergunta é: o passado precisa mesmo determinar o seu futuro? A resposta de Deus é clara: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Isaías 43, 18, 19. Se Deus está fazendo algo novo, por que continuar preso ao que já passou? Se Ele te oferece uma nova chance, por que insistir nas mentiras antigas? A comparação rouba sua identidade,
Outro inimigo silencioso da mente é a comparação. Hoje, com as redes sociais e a exposição constante da vida alheia, é fácil olhar para os outros e se sentir menor. Você vê alguém viajando e pensa, minha vida não é nada. Vê alguém casado e diz, acho que nunca vou ser feliz assim. Vê conquistas de outras pessoas e se sente atrasado, mas você não sabe o que aquela pessoa passou. Você não conhece o processo. Mais do que isso, o seu propósito é único. Você não foi criado para viver o tempo dos outros. Você não foi chamado para repetir o caminho de ninguém. Deus escreveu uma história só sua. Pare de se medir pela régua dos outros. Deus não te formou para ser uma cópia, mas para viver uma missão exclusiva. Renove sua mente com a verdade. Agora que você entende de onde vêm os pensamentos que te limitam, é hora de tomar uma decisão. Você vai continuar acreditando neles ou vai confrontá-los com a verdade de Deus? Coríntios 10:5 nos ensina: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso quer dizer que você não precisa aceitar tudo o que surge na sua mente. Você pode dizer não ao medo. Você pode calar a mentira com a palavra. Você pode substituir a insegurança pela verdade de Deus. Se o pensamento diz, você não é capaz, Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Se o pensamento diz, você vai falhar de novo, Deus diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3:22, 23. Se o pensamento diz, nada vai mudar, Deus diz, eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. A pergunta agora é, qual voz você vai escolher ouvir? Nos próximos tópicos, vamos aprender como fortalecer a mente com a verdade de Deus e romper de vez com os pensamentos que te prendem. A transformação começa aqui. A autossabotagem. Quando a mente se torna nossa pior inimiga. Você já se sentiu travado mesmo querendo avançar? Já teve vontade de mudar, de começar algo novo, de sair da zona de conforto, mas algo dentro de você simplesmente impediu qualquer movimento? A verdade é que o maior inimigo, muitas vezes, não está fora, está dentro de nós. E o nome disso é autossabotagem. A autossabotagem é silenciosa. Ela não aparece gritando. Ela sussurra mentiras na mente, até que essas mentiras sejam aceitas como verdades. E o pior, quando acreditamos nelas, nós mesmos começamos a limitar o que Deus quer fazer em nossas vidas. A mente é o berço da autossabotagem. Toda a ação nasce primeiro no pensamento. Se você pensa que não é capaz, nem vai tentar. Se acredita que vai fracassar, já começa com medo. Se enche de insegurança, vai se boicotar sem nem perceber. Tiago 1:8 diz, o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, uma mente dividida entre o desejo de avançar e o medo de fracassar jamais encontrará firmeza. E essa inconstância se revela em 3 comportamentos perigosos. Procrastinação. Você adia decisões, evita responsabilidades e vive dizendo, ainda não é o momento certo. Autossabotagem emocional. Você sente que não merece ser feliz e, inconscientemente, destrói as próprias oportunidades. Ciclo da frustração. Você até começa, mas desiste no primeiro obstáculo, reforçando. O pensamento, eu nunca consigo. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Quer mudar, mas sente que algo sempre te impede. Mas e se eu te dissesse que esse algo não é real? É apenas uma construção mental que precisa ser desconstruída. Como a mente engana. A autossabotagem se apresenta em forma de pensamentos repetitivos. E se der errado? E se as pessoas rirem de mim? E se eu falhar de novo? Eu não sou bom o suficiente. Essas frases funcionam como correntes invisíveis. Elas te prendem ao mesmo lugar, te convencem a não tentar e te fazem viver com medo de fracassar. O diabo sabe disso. Ele não pode cancelar os planos de Deus para você, mas pode tentar fazer você desistir deles. A verdade que rompe as correntes. Se a autossabotagem nasce de mentiras, ela só pode ser vencida com a verdade. E a verdade é, Deus não te chamou para viver travado pelo medo. Timóteo 1:7 declara,
Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus te chamou para avançar, para confiar, para agir com fé. Você não precisa estar 100% confiante para começar. A fé não é ausência de medo, é agir mesmo com medo. Passos para romper o ciclo da autossabotagem. Identifique os pensamentos que te travam. Toda vez que surgir uma dúvida, pergunte a si mesmo: essa voz vem de Deus ou é uma mentira que me prende? Substitua a mentira pela verdade. Quando a mente disser: você não é capaz, responda: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13-3. Haja apesar do medo. Você nunca estará 100% pronto. E Deus não espera a perfeição. Ele espera obediência e fé. Cerque-se de palavras que fortaleçam sua fé. Se você se alimenta de críticas e pessimismo, sua mente será um campo de insegurança. Mas se alimentar sua mente com a palavra de Deus, sua fé será maior que qualquer dúvida. Você foi chamado para romper. Talvez hoje você esteja diante de uma porta aberta, mas sua mente te convenceu a não entrar. Deus já liberou o caminho. O que falta é você romper com o medo que ainda te prende. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10:5, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que você pode escolher qual pensamento vai dominar sua vida. Vai continuar sendo travado por mentiras? Ou vai alinhar sua mente à verdade de Deus e viver o propósito que Ele sonhou para você? Nos próximos tópicos, vamos aprofundar ainda mais como vencer essa batalha mental e experimentar uma transformação completa. A renovação da sua mente já começou. Como vencer os pensamentos negativos? Os pensamentos são como sementes. O que você planta na mente, colhe na vida. Eles podem te impulsionar para o propósito de Deus ou te aprisionar em um ciclo de medo, dúvida e paralisia. Mas aqui vai uma verdade poderosa. Você não precisa ser escravo dos pensamentos negativos. A Bíblia nos ensina em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, sua forma de pensar pode ser transformada. E quando a mente muda, a vida muda. Mas como fazer isso na prática? Como renovar a mente e vencer os pensamentos que nos enfraquecem? Identifique as mentiras que você tem acreditado. Todo pensamento negativo nasce de uma mentira. Talvez você tenha se acostumado com frases como: eu nunca vou conseguir. Não sou bom o suficiente. Deus se esqueceu de mim. Minha vida nunca vai mudar. Mas nenhuma dessas frases vem de Deus. Em João 8:44, a Bíblia afirma que o diabo é o pai da mentira. Ele sabe que não pode cancelar o plano de Deus, então tenta impedir que você creia nele. O primeiro passo para vencer os pensamentos negativos é discerni-los. Quando algo surgir em sua mente, pergunte: isso está de acordo com a palavra de Deus? Se a resposta for não, então você está diante de uma mentira que precisa ser rejeitada. Substitua a mentira pela verdade. Não basta identificar a mentira, você precisa substituí-la. A verdade da palavra de Deus é a arma mais poderosa contra qualquer pensamento destrutivo. Veja alguns exemplos. Mentira: eu sou um fracasso. Verdade: em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Mentira: eu não tenho valor. Verdade: você é precioso aos olhos de Deus. Isaías 43:4. Mentira: nada vai mudar. Verdade: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Mas atenção, a verdade não pode ficar só no papel. Ela precisa ser declarada, repetida e vivida até que se torne parte da sua mente. Reeduque sua mente todos os dias. Pensamentos negativos não desaparecem de uma hora para outra. A renovação da mente é um processo diário. Filipenses 4:8 nos ensina: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, nisso pensai. Isso significa que você tem o poder de escolher no que vai focar. Se sua mente se alimenta de medo, fofoca, ansiedade e distrações, ela será um campo de guerra. Mas se você alimenta sua mente com a palavra, louvor, oração e fé, ela será um lugar de paz e direção.
Rejeite imediatamente o que não vem de Deus. Você não precisa aceitar todo o pensamento que surge na sua mente. Em 2 Coríntios 10, 5, está escrito: levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando um pensamento de medo, fracasso ou dúvida surgir, diga em voz alta: eu rejeito essa mentira. Eu tenho a mente de Cristo. Minha mente está sendo renovada pela palavra. Você tem autoridade para decidir o que permanece e o que precisa ser arrancado. Cerque-se de pessoas que fortalecem sua fé. Sua mente é moldada também pelo ambiente e pelas vozes que você ouve. Provérbios 13:20 declara: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se você está cercado de gente negativa, crítica, sem fé, sua mente será contaminada. Mas se você anda com quem crê, com quem ora, com quem profetiza a vida, sua fé será edificada. Escolha as vozes que você permite entrar. Elas moldam seus pensamentos e, consequentemente, sua vida. Você não precisa ser escravo da sua mente. Agora que você conhece os passos, chegou a hora de praticar. Você não precisa mais viver dominado por medo, dúvida ou insegurança. Identifique a mentira. Substitua pela verdade. Reeduque sua mente. Rejeite o que não vem de Deus. Caminhe com pessoas que fortalecem sua fé. Se fizer isso com constância, sua mente será renovada e sua vida será transformada. Nos próximos tópicos, vamos aprender como cultivar pensamentos que te aproximam do propósito de Deus e como manter sua mente alinhada com o céu todos os dias. O poder da fé. Pensamentos que transformam realidades. Se os pensamentos negativos têm o poder de aprisionar, os pensamentos alinhados com a fé têm o poder de libertar. A diferença entre quem vive travado e quem vive avançando, muitas vezes, não está nas circunstâncias, mas na forma de pensar. A fé não ignora os problemas. Ela apenas escolhe enxergar além deles, enquanto a dúvida diz: você nunca vai conseguir. Esse problema é grande demais. Não há saída. A fé responde: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. A fé transforma realidades porque transforma nossa forma de ver os obstáculos. A fé muda o rumo da sua vida. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram o impossível porque escolheram pensar diferente. Lembra dos 12 espias enviados para observar a terra prometida? 10 deles voltaram dizendo: lá tem gigantes, nós nunca vamos vencer. Mas 2, Josué e Caleb, voltaram com uma outra visão. Se Deus prometeu, então a terra já é nossa. Os 12 viram a mesma terra, mas apenas 2 enxergaram com fé. Os 10 que pensaram com medo jamais entraram na promessa. Mas Josué e Caleb, porque creram, tomaram posse da herança. Essa história nos ensina que quem pensa com medo paralisa, mas quem pensa com fé avança. A forma como você pensa influencia o que você fala. A Bíblia diz em Provérbios 18:21: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que seus pensamentos moldam suas palavras, e suas palavras moldam a sua realidade. Se sua mente está cheia de negatividade, suas palavras reforçarão o medo. Minha vida nunca vai mudar. Eu não sou bom o suficiente. Nada dá certo para mim. Mas quando a fé domina a sua mente, sua boca se torna uma fonte de vida. Você começa a declarar: eu sou forte no Senhor. Deus está abrindo as portas certas. Nada vai me parar, porque Ele é quem me sustenta. Palavras de fé não são mágicas, elas são sementes. E o que você declara com fé, mais cedo ou mais tarde, frutifica. Pensamentos de fé criam novas possibilidades. O medo sempre pergunta: e se der errado? Mas a fé responde: e se der certo? O medo paralisa. A fé te impulsiona. O medo fecha portas. A fé abre caminhos. O medo enxerga fim. A fé enxerga recomeço. A diferença não está no tamanho do desafio, mas na lente com que você o enxerga. Se sua mente está cheia de fé, nenhum obstáculo será grande demais.
A incredulidade impede milagres. Em Marcos 6:5-6, lemos que Jesus não pôde realizar muitos milagres em sua própria cidade, por causa da incredulidade do povo. Isso mostra que a fé libera o mover de Deus, mas a incredulidade trava o que ele deseja fazer. Por isso, a pergunta que fica é: o que você tem alimentado? Se você se enche de medo, de negatividade, de insegurança, não terá forças para crer. Mas se alimentar sua mente com a palavra, sua fé crescerá e sua realidade será transformada. Jesus disse em Mateus 17:20: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Ou seja, não é sobre ter fé gigante, é sobre usar a fé que você já tem. Não é sorte. É mentalidade. A diferença entre os que avançam e os que ficam parados não é sorte. Não são oportunidades ou talentos. É a mentalidade. Quem pensa como Deus pensa, vive o que Deus prometeu. Eles acreditam na promessa, mesmo quando tudo parece contrário. Eles escolhem confiar, mesmo quando o natural diz que não vai dar certo. Agora é sua vez de escolher. Você quer viver o que Deus tem? Então comece por aqui. Rejeite pensamentos de medo. Substitua pelas verdades da palavra. Fale com fé e haja com confiança. Essa decisão pode mudar o rumo da sua vida. E no próximo tópico vamos aprender como consolidar essa mentalidade de fé para viver alinhado com os planos que Deus tem para você. Agora que você entendeu como os pensamentos moldam sua realidade e como a fé pode transformar sua mente, chegou a hora de consolidar essa mudança. A jornada não termina com o conhecimento. Ela continua com a prática diária, com a vigilância constante, com a escolha intencional de viver segundo a verdade de Deus. A Bíblia nos ensina em Efésios 4:23: Renovai-vos no espírito da vossa mente. Isso significa que renovar a mente não é um evento único, mas um processo contínuo. A sua transformação começa com uma decisão, mas se mantém com disciplina. Se você deseja viver os planos de Deus, precisa cuidar da sua mente todos os dias. Se não fizer isso, os velhos padrões de pensamento podem voltar. Mas se permanecer firme, sua vida será moldada pela fé, pela verdade e pelo poder de Deus. 1. Alimente sua mente com a verdade de Deus. Romanos 10:17 diz: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A única forma de manter sua mente forte é enchê-la da verdade. A Bíblia é o alimento da sua fé, e a fé é o que sustenta a sua jornada. Aqui vão práticas simples e poderosas. Leia a Bíblia todos os dias, mesmo que por poucos minutos. Anote versículos que te fortalecem e declare-os em voz alta. Escute louvores, mensagens e pregações que edificam sua mente. Evite ambientes e conteúdos que alimentam a dúvida, a crítica e o medo. Lembre-se, o que você alimenta, cresce. Se você alimentar a fé, ela dominará seus pensamentos. Se alimentar o medo, ele te controlará. Rejeite pensamentos que não vêm de Deus. Você já aprendeu a identificar as mentiras que o inimigo tenta plantar na sua mente. Agora, precisa continuar fazendo isso diariamente. Coríntios 10:5 nos ensina: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando surgir aquele pensamento que diz, você não consegue, responda com a verdade: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando a dúvida disser nada vai mudar, declare: eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. A renovação da mente se fortalece quando você combate as mentiras com a palavra. Esteja cercado de pessoas que te fortalecem. A transformação da mente também depende do ambiente que você escolhe viver. Se você anda com pessoas que sempre murmuram, criticam, desanimam e espalham medo, sua mente será contaminada por isso. Mas se você se cerca de pessoas que têm fé, que vivem a verdade de Deus, que te encorajam e te puxam para cima, sua mentalidade será fortalecida. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, as suas companhias moldam seus pensamentos. Por isso, escolha andar com quem compartilha da mesma fé e propósito. A decisão está nas suas mãos.
Você pode continuar vivendo com os mesmos pensamentos que sempre te limitaram, ou pode decidir hoje renovar sua mente com a verdade de Deus. Você pode continuar alimentando as mentiras do inimigo, ou pode começar agora a fortalecer sua mente com a palavra. Deus já te deu todas as ferramentas. A pergunta é: o que você vai fazer com elas? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: minha mente será guiada por Deus. Isso será a sua declaração de fé e um passo rumo à transformação que Ele quer realizar em você. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a espalhar essa mensagem e alcançar mais vidas. Compartilhe este vídeo com alguém que está lutando contra pensamentos negativos. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa. Que Deus te abençoe, te fortaleça e continue renovando sua mente todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo.